Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para a gente iniciar uma aula. E então, vamos começar. Vou compartilhar a tela com vocês. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje é sobre o controle hormonal do ciclo sexual feminino. Então, nós vamos discutir hoje um pouquinho sobre o que é o ciclo ovariano e o ciclo estral e o quanto isso determina ou influencia na reprodução, ok? Bom, ah, lembrando um pouquinho da última aula, né, do que nós revisamos, o que é a gametogênese, né? E o quanto a gametogênese é influenciada pelo ciclo reprodutivo feminino, né? A gametogênese nada mais é do que o processo de formação e desenvolvimento dos gametas. E na fêmea, esse processo, diferente dos machos, ele é um processo cíclico, ou seja, ele acontece em ciclo. E então, este ciclo que determina o desenvolvimento dos gametas, nós chamamos de ciclo reprodutivo feminino, ok? Nos primatas, esse ciclo reprodutivo é chamado também de ciclo menstrual e nos animais domésticos ele é chamado de ciclo estral, ok? E é isso que a gente vai discutir um pouquinho hoje. Bom, para que esse ciclo reprodutivo, ou para que essa formação de gametas aconteça de forma cíclica, existem uma série de órgãos que estão envolvidos na produção de hormônios que vão regular todo esse processo. Um deles é o hipotálamo, a outra é a hipófise, ambos no sistema nervoso central, os ovários, o útero. Deixa eu só colocar aqui para a gente o laser. A tuboterina, a vagina e as glândulas mamárias. Mas, de forma mais direta, hipotálamo, hipófise, ovários e útero estão interligados na produção de hormônios ou na resposta a esses hormônios. De forma que, nós vamos estudar na aula de hoje que para que esse ciclo reprodutivo aconteça, o hipotálamo precisa mandar uma informação para a hipófise, que recebe essa informação, transmite outra informação para os ovários respondem a essa informação e mandam uma nova informação para o útero, ok? Bom, nós já vimos na aula passada, quando nós falamos da gametogênese feminina, ou ovogênese, que os ovários são as gônadas femininas e, além delas serem o local de produção dos gametas, elas também funcionam como glândulas reprodutivas, já que elas produzem hormônios. Os dois principais hormônios produzidos pelos ovários são o estrógeno e a progesterona. Estrógeno e progesterona vão ser importantes ou vão ser fundamentais para o estabelecimento de características sexuais na fêmea e para regular a gestação. Tá? Esses dois hormônios também são importantes na produção e manutenção dos ovócitos e ainda vão influenciar os outros órgãos reprodutivos a passarem por períodos que são conhecidos, períodos que estão incluídos nesse ciclo reprodutivo, aonde principalmente o útero vai responder, fazendo com que ocorra alteração na sua estrutura histológica. Bom, e como é que é o útero, né? O útero é um órgão predominantemente muscular. Deixa eu me colocar aqui para cima um pouquinho. Nos primatas, ele tem um formato piriforme ou um formato de pera invertida. Nos animais domésticos, de forma geral, ele tem um formato de Y, onde ele tem uma parte comum que depois se dividem em dois cornos, né? Então, ele é bicórnico. Os animais domésticos são bicórnicos, tem dois cornos uterinos. Isso acontece também em roedores e em todos os animais domésticos que a gente vai discutir. Basicamente, o útero é formado pelo miométrio, que é uma camada muscular que reveste o útero, e o endométrio, que é uma camada mais interna,
que é responsável pela proliferação e secreção. Só que o endométrio ele vai variar de acordo com a fase do ciclo sexual ou do ciclo ovariano que aquela fêmea está passando. Se ela estiver produzindo mais progesterona, o endométrio vai responder de uma forma. Se ela estiver produzindo mais estrógeno, o endométrio vai responder de uma outra forma, ok? Que a gente vai ver mais à frente. Bom, aqui a gente tem um esqueminha mostrando o endométrio e o miométrio. Então, aqui, ó, o miométrio é a camada muscular, onde a gente vê que tanto o miométrio como o endométrio é altamente vascularizado, e aqui o endométrio, tá? Então, toda essa parte aqui é a parte do endométrio. O endométrio é a camada que vai variar em termos de espessura e de constituição durante o ciclo sexual nas fêmeas, tá? O endométrio ele é constituído por duas camadas. Uma camada que a gente chama de camada funcional do endométrio e uma camada que nós chamamos de camada basal do endométrio. Dependendo da fase do ciclo sexual em que a fêmea se encontra e dependendo de qual hormônio ovariano está sendo produzido, essa camada funcional ela vai variar de espessura e de constituição. A camada basal é uma camada que não sofre alteração independente da fase do ciclo em que a fêmea está, ok? Então, vamos dar um exemplo mais claro para vocês. Nos primatas, durante a menstruação, essa camada funcional aqui, ela praticamente se desfaz totalmente. Mas a camada basal ela tem que permanecer aqui. Por quê? Porque no próximo ciclo, quando o endométrio se tornar espesso novamente, essa camada basal ela vai servir de base para a proliferação e maturação da nova camada funcional. Ou seja, a cada ciclo sexual, essa camada funcional ela se desfaz e ela se recompõe, dependendo da fase do ciclo em que a fêmea está. Ok? Nós vamos ver que nos animais domésticos, o endométrio, né, ele é muito mais fininho do que, por exemplo, nos primatas, porque nós vamos ver um pouquinho mais para frente que quando o embriãozinho vem se implantar aqui no endométrio, o tipo de implantação que acontece nos animais domésticos é diferente do que acontece nos primatas. E por isso, a camada funcional do endométrio nos animais domésticos ela é bem mais fina, ok? Por isso que nos animais domésticos a gente não tem um sangramento, né, uma deteriorização, um processo de deteriorização da camada funcional. Essa palavra é difícil, gente. E porque a camada é muito fininha. Nos primatas ela é muito mais espessa, o que faz com que, por exemplo, na mulher e na macaca, ocorra um período que nós chamamos de período menstrual, o que não acontece nos animais domésticos, porque essa camada é muito fininha. Quando ela se desfaz, ela não causa grande sangramento e nem grande perda de pedaços e fragmentos de tecido. Bom, esses ciclos sexuais, e no caso dos animais domésticos, a gente chama esse ciclo sexual de ciclo estral, nos primatas de ciclo menstrual, eles iniciam-se na puberdade, porque nessa fase ocorre um aumento na secreção de hormônios pelo sistema nervoso central, inicialmente pelo hipotálamo e depois pela hipófise, que vai preparar o sistema reprodutivo para a gravidez, para uma possível gestação. Então acontece uma secreção de um hormônio, que a gente vai falar dele já já, que sinaliza para a adenopófise, a hipófise sinaliza para o ovário vai produzir hormônios que vai influenciar nos diferentes órgãos, principalmente no endométrio do útero, tá? Que é o que vai fazer com que a gente reconheça as diferentes fases do ciclo estral através de como o útero e a vagina respondem aos hormônios ovarianos. E o útero e a vagina respondem aos hormônios ovarianos porque o ovário responde aos hormônios da adenopófise e a adenopófise responde aos hormônios do hipotálamo. Então, isso compõe um eixo que nós chamamos de eixo hipotalâmico hipofisário gonadal.
ok? Bom, então a gente tem aqui que o ciclo sexual ou estral, ele envolve uma série de órgãos, 2 órgãos no sistema nervoso central, a gônada e órgãos que recebem informação da gônada, principalmente o útero. O hipotálamo libera um hormônio chamado GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas. Gonadotrofinas são hormônios que têm afinidade pela gônada, tá? Então, o hormônio liberador de gonadotrofinas vai agir sobre a hipófise que vai liberar as gonadotrofinas. Quem são as gonadotrofinas? São o hormônio luteinizante e o folículo estimulante. Por que são chamados, então, de gonadotrofinas? Porque tem afinidade pela gônada, ou seja, eles vão agir lá no ovário. E o ovário, dependendo do estímulo, do LH ou do FSH, dentro do ciclo estral ou sexual, ele vai produzir mais estrógeno ou mais progesterona ou um misto dos dois. E isso vai fazer com que o corpo da fêmea responda a essas produções de hormônio, dependendo de qual hormônio está sendo produzido e qual fase este hormônio está sendo produzido. E isso vai causar alterações no útero, alterando o endométrio, o que vai refletir, né, num endométrio mais espesso ou menos espesso. Por exemplo, o endométrio é a região onde o embrião vai se implantar. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Para que o embrião possa se implantar no endométrio, esse endométrio tem que estar espesso. Tá? Então, na fase em que a fêmea está preparando uma possível gestação, este endométrio tem que estar espesso. E ele vai estar espesso porque tem um hormônio produzido pelo ovário que vai determinar o aumento da espessura e da constituição do endométrio. E este hormônio produzido aqui é controlado por um hormônio produzido pela hipófise, que é controlado por um hormônio produzido pelo hipotálamo. Bom, então, a hipófise, né, a gente viu que o hipotálamo libera o GnRH, a hipófise vai liberar em momentos distintos do ciclo sexual LH e FSH, que vai agir no ovário, e o ovário vai produzir também em momentos distintos mais estrógeno ou mais progesterona. E esse estrógeno e essa progesterona vai agir no útero, alterando a característica do endométrio. Bom, quando esses hormônios hipofisários agem sobre o ovário, determinando a produção de hormônios, eles determinam também o que a gente chama de ciclo ovariano. Então, o ciclo ovariano, ou seja, a produção de estrógeno e progesterona em diferentes momentos, depende da produção de LH e FSH. Da mesma forma que o ciclo uterino, deixa eu me colocar mais para cima, o ciclo uterino, que depende da constituição endometrial, ele depende do quanto de estrógeno e progesterona está sendo produzido no ciclo ovariano, que depende do LH e do FSH, ok? Bom, então o que vem a ser o ciclo ovariano? Então, vamos deixar claro, o ciclo sexual ou ciclo estral, ou ciclo menstrual nos primatas, ele é um ciclo que é constituído por 2 outros ciclos. Deixa eu só voltar aqui. Pelo ciclo ovariano e pelo ciclo uterino, que estão interligados. Então, o ciclo ovariano, que é o ciclo que o ovário, pelo qual o ovário passa pela influência de LH e FSH, então vai depender de mudanças cíclicas dos hormônios folículo estimulante e luteinizante. E a mudança da concentração de FSH e LH vai fazer com que os ovários desenvolvam os folículos, que o ovário promova a ovulação e que o ovário forme o corpo lúteo, que a gente já falou na aula passada. Basicamente, o FSH, o hormônio folículo estimulante, ele está envolvido com o crescimento dos folículos. Então, a gente estudou a aula passada os folículos e viu que os folículos são recrutados durante um ciclo sexual, um ciclo ovariano, e estes folículos crescem a partir do estímulo do FSH.
Dependendo do animal, ele pode ter uma ovulação única ou ovulação múltipla. E aí, esse FSH vai fazer com que alguns folículos iniciem o desenvolvimento, mas que só um folículo dominante, no caso de ovulação única, ele aconteça. Ou seja, a gente só vai ter um folículo que vai dominar, vai crescer até formar um folículo maduro ou de Graaff e vai ovocitar. Já nos caninos, nos roedores, suínos e felinos, a ovulação pode ser múltipla. A gente pode ter 2 ou mais folículos dominantes que também vão crescer pelo estímulo do FSH. No entanto, chega um momento do crescimento desses folículos, ou um único folículo dominante, ou 2 ou mais folículos dominantes, que esses folículos precisam fazer o processo de ovulação ou ovocitação. E esse processo só acontece quando a gente tem um aumento nos níveis de hormônio luteinizante. Além disso, o hormônio luteinizante, além de promover a ovulação, que a gente vai ver já já, ele também estimula a formação do corpo lúteo, né? Que entre aspas, o resto do folículo ou dos folículos dominantes que foram ovocitados. E esses restos, que na verdade são as tecas e a granulosa que ficam lá, eles vão produzir hormônios de gestação. Por quê? Porque se acabou de ocorrer a ovocitação ou ovulação, esses ovócitos vão para a tuba uterina e pode ou não ocorrer a fecundação. Se ocorrer a fecundação, vai formar o zigoto, esse zigoto vai formar o embrião, e esse embrião, então, ele vai se implantar no útero. E para se implantar no útero, o útero tem que estar receptivo. Ou seja, tem que ter algum hormônio fazendo com que um endométrio esteja espesso. Ok? Então, este corpo lúteo vai ser a estrutura que vai ficar lá dentro do ovário, promovendo a produção de hormônios para que ocorra uma possível gestação. Se não houver gestação, a gente vai ver que esse corpo lúteo ele vai involuir, ele vai parar de secretar hormônios e para que ocorra o início de um novo ciclo, né? Porque não houve fecundação. Bom, aqui a gente tem um esquema, só para a gente relembrar, né? Um folículo primordial, um folículo primário, um folículo em crescimento e um folículo maduro, demonstrando o processo de foliculogênese, aonde ocorre também o processo de ovogênese. Para que esse folículo se desenvolva e cresça e forme um folículo maduro, a gente tem a atuação do hormônio folículo estimulante. E a gente também viu na aula passada que conforme o folículo vai crescendo, ele vai criando mais camadas de células foliculares. E são essas células foliculares, as células da granulosa, que produzem o estrógeno. Então, isso vai ser muito importante para a gente entender de que forma o estrógeno é produzido e como ele vai atuar nesse processo de estímulo durante o ciclo estral ou ciclo menstrual dentro do ciclo sexual, ok? Bom, o ciclo ovariano, então, ele é regulado inicialmente pelo hormônio liberador de gonadotrofina, né, que é o GnRH, que vai fazer um estímulo positivo sobre a hipófise, a adenohipófise. A adenohipófise, por sua vez, vai produzir 2 hormônios que nós chamamos de gonadotrofinas, que são, né, o FSH e o LH. O FSH, o hormônio folículo estimulante, ele é importantíssimo para o desenvolvimento dos folículos e, desenvolvendo os folículos, como eu acabei de mostrar, ele vai estimular indiretamente a produção de estrógeno. Então, só para a gente entender aqui, né, a gente tem o FSH fazendo um estímulo para o crescimento do folículo. Conforme o folículo vai crescendo, ele vai produzindo cada vez mais estrógeno. Até o momento que a gente vai ver que este aumento de estrógeno vai provocar um feedback positivo no período pré-ovulatório no hipotálamo, ok? Via de regra, antes desse período, o estrógeno sempre vai fazer um feedback negativo, ou seja, quando tiver muito estrógeno, quando o estrógeno estiver aumentando, ele tende a vir sinalizar para a hipófise, para ela diminuir a quantidade de FSH,
para maturar mais devagar os folículos para produzir menos estrógeno. A mesma coisa vai acontecer com o LH. O LH, a gente vai ver daqui a pouquinho, ele é responsável pela formação do corpo lúteo, e o corpo lúteo produz progesterona em grande quantidade e estrógeno. E essa progesterona, então, vai fazer feedback com a adenipófise e com o hipotálamo, sempre negativamente. Tá? Ou seja, se eu tenho uma quantidade grande de LH que estimula muito o corpo lúteo, ele produz muita progesterona. E essa progesterona, então, em excesso, vai sinalizar para a adenipófise e para o hipotálamo, ou para diminuir GNRH e, em consequência, LH e progesterona, ou diretamente para diminuir LH e progesterona. No entanto, além desses feedbacks negativos que visam o controle, né, dos hormônios, da quantidade dos hormônios, no período pré-ovulatório, a gente vai ter um feedback positivo. Então, conforme os folículos vão amadurecendo, vai aumentando a quantidade de estrógeno. Quando esse estrógeno chega num limiar ou numa concentração crítica, esse estrógeno, ao invés dele só fazer feedback negativo com a adenipófise para diminuir FSH, ele faz um feedback positivo com o hipotálamo. Quando ele faz esse feedback positivo com o hipotálamo, ele estimula o hipotálamo a produzir mais GNRH e estimula a adenipófise a produzir principalmente mais LH. Quando esse LH aumenta e dá um pico de hormônio, é o que promove a ovulação, ovocitação. Ok? Então, nós temos dois mecanismos de controle. Um mecanismo de controle negativo, que o estrógeno faz com o FSH, através da modulação via adenipófise, e uma modulação onde o LH modula a progesterona via modulação direta da adenipófise ou do hipotálamo. Mas, quando as quantidades de estrógeno durante a maturação folicular elas atingem uma concentração muito alta, além desse controle, ocorre um controle mais efetivo, positivo. E aí, o hipotálamo vai mandar mais sinal, a hipófise vai receber mais sinal e vai produzir principalmente LH. E é esse aumento grande de LH neste momento pré-ovulatório que faz com que o folículo maduro expulse o ovócito e ocorra a ovocitação. Além disso, esse aumento de LH é que faz com que esses restos aqui, ó, do folículo que eu estou apontando aqui, que ficou lá dentro do ovário, forme o corpo lúteo. E este LH vai, então, promover a formação do corpo lúteo, que vai, então, começar a produzir progesterona e estrógeno. Por que isso é importante? Porque enquanto o corpo lúteo estiver ativo, essa progesterona aqui vai fazer feedback com a adenipófise e com o hipotálamo. E quando ela fizer este feedback negativo, o hipotálamo vai parar de produzir GNRH, que vai parar de produzir FSH e LH. Principalmente a diminuição do FSH vai fazer com que, enquanto o corpo lúteo estiver funcionando, né, e fazendo esse controle, a gente não vai ter nova maturação de folículos. Ou seja, enquanto o corpo da fêmea está se preparando para possivelmente receber um embrião, e é para isso que o corpo lúteo funciona, a fêmea não vai iniciar um novo ciclo, ou seja, ela não vai aumentar a FSH para maturar folículo e tudo aquilo que eu já acabei de explicar, ok? Aqui a gente tem exatamente a mesma figura anterior, aqui, né? E aqui eu coloquei duas figuras para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Então, inicialmente, a gente tem e aqui eu estou representando um ciclo sexual do tipo ciclo menstrual. Tá? Mas a gente vai comparar daqui a pouco e vai ver que acontece a mesma coisa no ciclo estral das fêmeas dos animais domésticos. Não vamos ficar presos aos dias aqui, porque aqui está representando um ciclo feminino, né, da mulher com 28 dias, mas vamos pensar nos hormônios. O que acontece é que o aumento do FSH no começo do ciclo vai promover a maturação dos folículos. Conforme os folículos vão aumentando de tamanho, eles vão tendo mais células foliculares. Essas células foliculares aumentam a produção de estrogênio.
ou de estrógeno. Quando esse estrógeno atinge uma concentração muito alta, ele vai fazer o tal do feedback positivo. Tá? Quando ele faz esse... Percebam que, ó, até ele não atingir essa concentração aqui, conforme o estrógeno vai aumentando aqui, ó, o FSH começa a diminuir. Ou seja, está acontecendo esse feedback negativo aqui. Mas quando o estrógeno atinge uma concentração muito alta, ele vai fazer esse feedback positivo e vai estimular o hipotálamo, que vai estimular a hipófise e vai produzir mais FSH e LH. É o que a gente vê aqui, ó. O estrógeno aumenta, olha aqui o FSH subindo e o LH também subindo, por conta desse feedback positivo. Quando o LH sobe a um ponto máximo, ou um ponto que a gente chama de limiar do hormônio luteinizante, ele vai promover a ovulação, tá? Então, vai ocorrer a ovocitação, ovulação, o óvulo vai ser liberado para as tubas uterinas e o resto desse folículo, ou de mais folículos, se for um animal que tem poliovulação, o resto desse folículo vai formar o corpo lúteo pela influência desse hormônio luteinizante. Né? Luteinizante vem de lúteo, né? Então corpo lúteo. Então perceba que quando o corpo lúteo se forma, a progesterona que estava baixinha em todo o ciclo, ela começa a aumentar, porque o que o corpo lúteo produz? Progesterona e estrógeno, mas mais progesterona. Por quê? Porque a progesterona vai atuar lá no endométrio junto com o estrógeno para manter um endométrio bem espesso. Porque se a fêmea, se ocorrer fecundação no sistema genital da fêmea, essa fêmea então vai ter que passar por um período gestacional. Então o endométrio tem que estar preparado. E para o endométrio estar espesso, ele precisa de progesterona e também de estrógeno. Percebam que quando a progesterona sobe, o LH abaixa. Então, a progesterona está fazendo feedback com a adenipófise para diminuir o LH. E, ao mesmo tempo, ela faz feedback negativo com o hipotálamo, diminuindo também o FSH, que só vai começar a aumentar no final do ciclo para iniciar de novo um novo período de maturação folicular. Tudo bem? É um pouco complicado no sentido de que a gente tem uma série de hormônios trabalhando, mas quando a gente entende isso, fica muito fácil, né? Então, eu quis colocar esses dois esquemas para repetir isso várias vezes e a gente vai ter mais um esquema para a gente conseguir entender isso com clareza, tá bom? Aqui eu tenho um outro esquema mostrando o hipotálamo, libera GNRH, que age na hipófise e produz os hormônios gonadotróficos, FSH e LH. O FSH inicialmente atua produzindo a maturação folicular, ou seja, o folículo vai aumentando. Conforme o folículo vai aumentando, a gente vai tendo um aumento das células da granulosa, células foliculares, e com isso a gente tem um aumento do estrógeno. Tá? Quando esse estrógeno atinge uma concentração muito alta, ele vai fazer um feedback positivo lá com o hipotálamo, que vai liberar mais hormônio, que vai estimular mais a hipófise, que vai aumentar a concentração de LH e FSH. E quando esse LH chega numa concentração, num limiar, num alto limiar, ele vai estimular a ovulação. Então, o ovócito secundário, na metáfase 2 da meiose, vai ser liberado junto com a corona radiata, aqui em volta, e a zona pelúcida. E vai ficar lá dentro do ovário a granulosa, a grande parte da granulosa, e as tecas. E essa granulose e essas tecas vão sofrer um processo de contração, essas células vão se agregar para formar o corpo lúteo. Isso tudo sob influência do LH. E esse corpo lúteo, então, vai produzir progesterona e estrógeno. O corpo lúteo, ele tem uma vida ativa, ele tem um limite para funcionar. Tá? Se o corpo da fêmea não responder para ele de forma que ele entenda se está ocorrendo ou não gestação, ele vai continuar ou não funcionando. O que significa isso? Se o corpo lúteo é formado, produzindo progesterona e estrógeno para manter o endométrio, e não ocorrer fecundação, este próprio endométrio vai sinalizar
para que esse corpo lúteo entre num processo de degeneração, que a gente chama de luteólise. Tá? O corpo lúteo vai entrar em degeneração. Mas, se o corpo lúteo, produzindo progesterona e estrógeno, não receber esse sinal, é porque o embrião se implantou no endométrio da fêmea. E aí, este corpo lúteo vai continuar produzindo progesterona e estrógeno, porque isso é fundamental para manter o período gestacional. Bom, e como é que então ocorre a ovulação ou ovocitação? A gente viu na aula passada, né, o processo, mas a gente não falou do controle do hormônio. Então a gente acabou de ver isso. A ovocitação ou ovulação acontece na metade do ciclo em primatas e em seres humanos, né? Os seres humanos estão incluídos nos primatas, e na fase de estro dos animais domésticos. Nesse período ocorre um surto de crescimento folicular, tá? E os folículos amadurecem até chegar na fase de folículo maduro, mais maduro possível. Nos animais que são monovulatórios, a gente só tem um folículo que cresce e chega nessa fase. Nos animais que têm poliovulação, ou ovulação múltipla, a gente tem mais de um folículo que chega nessa fase. Como esses folículos crescem e chegam ao máximo, eles produzem grande quantidade de estrogênio ou de estrógeno. E isso faz um feedback positivo e causa um pico de LH. Quando eu tenho um pico de LH, o ovócito primário completa a meiose 1, inicia a meiose 2 e para em metáfase, que foi o que a gente viu na aula passada. E aí vai ocorrer a liberação deste ovócito, circundado pela zona pelúcida e pela corona radiata, que vai ser capturado pelas fímbrias do oviduto ou da tuba uterina, para que possa ocorrer ou não o processo de fecundação. Tá? O resto do folículo que ficou aqui dentro do ovário vai formar então o corpo lúteo. E aqui, só apontando para vocês, o que é liberado na ovocitação e ovulação? A corona radiata, a zona pelúcida e o ovócito, agora um ovócito secundário em metáfase 2 na meiose. Bom, e o corpo lúteo, né? O corpo lúteo, então, como a gente explicou, ele vai ser formado também pela influência do LH, né? E ele vai produzir progesterona e estrógeno, mais progesterona do que estrógeno, mas também tem produção de estrógeno. Se ocorrer gestação, o corpo lúteo ele funciona por um determinado tempo em alguns animais e depois é substituído pela placenta na produção de progesterona e estrógeno. Isso acontece em primatas, em equinos, em ruminantes e ovinos. Em outros animais, né, como por exemplo os felinos e os caninos, o corpo lúteo praticamente funciona durante toda a gestação, porque a placenta participa pouco ou muito pouco pelo processo de produção de progesterona e estrógeno. Por que precisa ter progesterona e estrógeno durante toda a gestação? Porque senão o endométrio vai se descamar e o embrião vai se soltar e vai embora. Vai ocorrer o que a gente chama de aborto espontâneo, ou aborto por conta de não ter endométrio para ele ficar preso à parede uterina. Tá bom? Bom, se não houver fertilização, o corpo lúteo então vai funcionar por um período, mas ele vai regredir e vai se degenerar. Por que ele regride e degenera? Como é que o corpo lúteo sabe se ele tem ou não que continuar funcionando? Quem manda um sinal? Nos animais domésticos, a gente tem uma proteína que é produzida pelo endométrio chamado prostaglandina F2-alfa. Quando o corpo lúteo permanece produzindo progesterona e estrógeno por um determinado tempo, se não ocorrer fecundação, o próprio endométrio começa a produzir prostaglandina F2-alfa. E esta prostaglandina vai sinalizar para o corpo lúteo e ele vai parar de produzir vai diminuir a produção de progesterona e estrógeno, que causa, né, faz com que o endométrio então se desfaça e não fique totalmente espesso para receber o embrião. Tá? Os ciclos ovarianos, né, eles persistem por toda a vida reprodutiva da fêmea, exceto nos períodos de prenhez ou nos períodos que a gente chama de anestro, porque algumas fêmeas têm anestro que são prolongados. O anestro pode ser
uma suspensão prolongada dos ciclos ovarianos, dos ciclos reprodutivos, ou, no caso das fêmeas de primata, a gente tem um outro fenômeno chamado menopausa, que é a suspensão permanente da liberação de gametas e, por consequência, da suspensão dos ciclos reprodutivos. Bom, qual a diferença do ciclo menstrual para o ciclo estral? Né? Bom, o ciclo menstrual acontece nos primatas, o ciclo estral nos animais domésticos, nos roedores, ok? O ciclo menstrual, aqui está faltando um L, tá, gente? Eu comi. O ciclo menstrual, ele é assim denominado porque ele corresponde ao período que compreende, o período compreendido entre uma menstruação e a próxima menstruação. No caso das mulheres, esse ciclo é mais ou menos 28 dias. Então, iniciou a menstruação, começa a contar um ciclo menstrual, né, um ciclo sexual. E quando começa a próxima menstruação, começa o próximo ciclo menstrual ou sexual. No caso do ciclo estral, as alterações acontecem entre um estro e outro estro, um período de cio e o outro período de cio. Então, ele é chamado de ciclo estral porque ele compreende todas as alterações que ocorrem entre um estro e outro. Ciclo menstrual porque contempla as alterações entre uma menstruação e outra. Ok? Bom, no estro, né, a fêmea está receptiva, tá? Mas a cobertura, ou seja, o ato sexual em si só acontece durante o cio. A fêmea geralmente ela não é receptiva à monta do macho, a cobertura fora desse período, né? Então, dependendo do cio, que é o momento em que está ocorrendo a ovulação, o macho consegue montar. Se ela não estiver em cio, né, não estiver ovulando, o macho não consegue, porque a fêmea não permite, ok? Bom, no ciclo menstrual, né, a gente tem o endométrio como uma resposta ao que está acontecendo lá no ovário. Então, o ciclo menstrual, né, o ciclo sexual em primatas, ele é formado pelo ciclo ovariano e pelo ciclo uterino. E no ciclo uterino, o ciclo uterino no ciclo menstrual, ele compreende um período de 28 dias. Ele começa com um período menstrual, onde o endométrio só tem a parte basal, a parte funcional só se forma depois, ou só se reconstitui depois, e ele vai passando por diferentes fases do ciclo ovariano que vai refletindo na reorganização do endométrio, até um momento que no 14º dia ocorre a ovulação, né, o processo que ocorre lá no ovário, e nesse período, logo após esse período, ocorre a formação do corpo lúteo. E o corpo lúteo produz progesterona, que é quando o endométrio vai ter um máximo ou a maior maturação e a maior espessura. Se ocorrer a ovulação, formar o corpo lúteo e esse óvulo ou esse ovócito não for fecundado, depois de 26 dias, o corpo lúteo começa a parar de produzir hormônio, e isso vai fazer com que os vasos sanguíneos do endométrio eles sofram constrição, eles vão se fechando, não chegando sangue aqui, o que acontece? Acontece um período onde o tecido começa a morrer. Né? E aí esse tecido e os vasos que vão se rompendo vai sair na forma de sangue na menstruação, e aí começa um novo ciclo menstrual. Aqui, ó, um esqueminha mostrando isso, associando o ciclo, né, a produção dos hormônios. Então, a gente vê que no primeiro momento a gente tem o FSH estimulando o ciclo, e isso estimula depois o pico, a formação de estrógeno, que estimula o pico de LH, ovulação, formação do corpo lúteo. O corpo lúteo aumenta a progesterona, o que isso daqui, né, reflete, né, a produção de hormônios hipofisários reflete no ciclo uterino, e o ciclo uterino reflete no ciclo
no ciclo ovariano, desculpe, e o ciclo ovariano reflete no ciclo uterino. Ou seja, os hormônios produzidos pela hipófise vão fazer com que ocorra alterações no ovário que vão produzir diferentes hormônios em diferentes momentos. E esses hormônios ovarianos, estrógeno e progesterona, vão atuar sobre o endométrio uterino, fazendo com que ele se module nas diferentes fases. A gente tem no ciclo menstrual uma fase que a gente chama de menstrual. A fase seguinte, que é quando a gente tem um aumento de estrógeno, a gente chama de fase proliferativa ou estrogênica. No 14º dia ocorre a ovulação. Depois disso, forma-se o corpo lúteo, produção de progesterona e estrógeno. A gente tem a fase que a gente chama de fase lútea, luteínica ou progestacional, porque a progesterona atua em maior quantidade. E no final, não havendo fecundação, a gente entra numa fase em que as artérias começam a se fechar, o sangue começa a não chegar e a gente entra numa fase isquêmica que termina com a próxima fase menstrual. No caso, então aqui mostrando só o ciclo menstrual, né? Fase menstrual, fase proliferativa ou estrogênica, a ovulação acontece no meio do ciclo, a fase luteínica, lútea ou progestacional é a C, a fase istêmica, que é a morte do tecido, e depois um novo ciclo menstrual. Nos animais domésticos, a gente tem exatamente a mesma coisa, mas como no ciclo estral o ciclo começa com o estro, e o estro é a fase em que ocorre a ovulação, nós vamos começar já com o gráfico do estradiol lá em cima, estimulando o pico de LH para que ocorra a ovulação. Então a gente está na fase do estro. Depois a gente tem a formação do corpo lúteo, a gente vai ter um aumento de progesterona, de estrógeno, né? Então, logo depois do estro, a gente tem um período que a gente chama de metaestro. Depois, o diestro. Então, no metaestro começa a produção de progesterona. No diestro, a gente tem o máximo da concentração de progesterona, que é quando o corpo lúteo está funcionando. E depois, a gente passa para uma outra fase, que é o proestro, se não ocorrer fecundação. Tá? Se ocorrer fecundação, o embrião vai se implantar lá no útero, vai mandar mensagem. A gente não vai ter a mensagem da prostaglandina, que vai dizer, olha, não teve fecundação, que eu expliquei agora há pouco. E aí, recapitulando, gente, desculpa. Então, assim, se ocorrer a fecundação, essa progesterona e esse estrógeno vão continuar altos, porque ele vai entrar num período gestacional. Por quê? Porque se houver fecundação, o endométrio não vai produzir prostaglandina. E não produzindo prostaglandina, não ocorre a degradação do corpo lúteo. Então, se tiver degradação do corpo lúteo, começa um novo ciclo estral. Se não tiver, porque tem um embrião, a prostaglandina não vai ser produzida e a progesterona vai continuar alta durante o período gestacional. Tá? Num ciclo estral onde não ocorre gestação, a gente tem o estro iniciando o ciclo, depois o metaestro, depois o diestro, o proestro e aqui começa um novo estro. Lembrando que sempre o estro é o período de ovulação, ou seja, a gente já começa com um pico de LH, ocorre a ovulação, ocorreu a ovulação, forma o corpo lúteo, começa a aumentar a progesterona e estrógeno, depois tem progesterona alta, não teve fecundação, vai produzir prostaglandina, a progesterona diminui porque forma luteólise, o corpo lúteo é degradado e começa um novo ciclo. Houve fecundação, a progesterona e o estrógeno vão continuar elevados para manter a gestação. Bom, aqui a gente tem uma tabelinha mostrando quanto dura um ciclo nas diferentes espécies. Eu não vou ficar lendo isso tudo para vocês. Quanto que dura o estro nesses animais e qual é o momento da ovulação a partir do momento que o estro começa. Tá? Porque o estro é um período, a ovulação ocorre num período específico do estro, ok? Então a gente tem uma série de alterações aqui. E nos animais domésticos a gente ainda tem uma influência da luminosidade, do ambiente. Tá? Quando você tem períodos onde você tem mais luz, né, onde o dia é mais longo, isso aumenta a produção, isso mexe com a produção de um hormônio chamado melatonina que influencia nos ciclos. Então, alguns animais
são chamados de policíclicos não estacionais, como os suínos e bovinos, ou seja, eles têm vários ciclos, mas esses ciclos não dependem da estação do ano, ou seja, não dependem da quantidade de luz que os dias têm. Outros animais são chamados de policíclicos estacionais, como a égua, a ovelha, a cabra e a gata. E esses animais, eles vão ter ciclos, eles vão concentrar os seus ciclos em períodos onde você tem mais luminosidade, ok? Verão, primavera, principalmente, ok? O único animal que não é classificado assim é a cadela, porque a cadela é considerada monocíclica. Ela tem longos períodos sem ter um ciclo e de repente ela tem um ciclo, tá? Ela tem períodos assim grandes com um único estro, às vezes uma, duas vezes por ano a cadela entra em cio, às vezes até 3, mas geralmente uma ou 2 vezes. Ou seja, ela tem longos períodos com um único estro e então ela é classificada como monocíclica, ok? Bom, o ciclo estral, ele é formado, a gente já deu um spoiler lá atrás, né? Ele é formado pelo proestro, estro, metaestro e diestro, tá? O proestro e o estro seria, se a gente fizesse uma analogia ao ciclo menstrual, seria a fase folicular ou estrogênica, aquela fase que acontece antes da ovulação, e o metaestro e o diestro corresponderiam à fase lútea ou progestacional, tá? Onde a gente tem o corpo lúteo funcionando, preparando-se para uma possível gestação. Então, proestro, estro, metaestro e diestro. Ok? Lembrando que todo ciclo estral sempre começa no estro. Então, vem o estro, metaestro, diestro e proestro. Lembrando ainda que o estro é a fase onde ocorre a ovulação, ou seja, quando a gente tem o pico de LH e a gente tem uma grande quantidade de estrogênio, porque os folículos estão maduros, dá um pico de LH, o pico de LH promove a ovulação, depois da ovulação forma-se o corpo lúteo, e aí vai começar o metaestro, o diestro, que é onde a gente tem uma grande quantidade de progesterona. Não ocorrendo a ovulação, a fêmea volta a ciclar novamente. Ela entra em proestro, onde os folículos vão amadurecendo até que eles amadureçam para entrar no estro novamente. E elas são contínuas, levando em consideração, né, aquela classificação de policíclico, não estacional, estacional e monocíclica no caso das cadelas, tá? Que eu acabei de falar agora há pouco. Bom, só para a gente ter um resuminho do que acontece em cada fase do ciclo, no proestro, a proestro é a fase que antecede o estro, os principais hormônios produzidos pelo ovário nesse momento, o principal hormônio, né, é o estrógeno, é ele que está fazendo, os folículos estão amadurecendo, então o estrógeno está sendo produzido. Depois vem o estro, que é o período de aceitação do macho, a ovulação ocorre durante a fase, em várias espécies, com exceção da vaca, onde a ovulação ocorre logo depois do término do estro. Então varia um pouquinho de animal para animal, tá bom? Os principais hormônios produzidos pelos ovários em resposta ao FSH ou LH ainda é o estrógeno. Então, tanto em proestro como em estro, o principal hormônio é o estrógeno, porque é a fase em que os folículos estão amadurecendo e aqui é a fase em que o folículo está maduro e que promove o pico de LH para haver a ovulação. O metaestro é a fase subsequente ao estro, quando o macho ele não é mais aceito. É um período da formação do corpo lúteo e o principal hormônio produzido é a progesterona, que cortou um pouquinho aqui, mas que vai aparecer aqui para vocês. E depois o diestro, que é o período onde tem maior produção de progesterona dentro do ciclo estral. Tá? Então é a fase em que o corpo da fêmea está se preparando exatamente para uma fecundação. Bom, o anestro é uma fase prolongada de descanso sexual na qual o estro é interrompido em algumas espécies. Então, como eu disse, por exemplo, na cadela, as cadelas têm um longo período de anestro, né, porque elas ciclam 1 ou 2 vezes por ano. Então, isso vai depender de animal para animal, ok? Bom, aqui só para vocês verem,
A rata, né, é um exemplo, mas os outros animais fazem o mesmo comportamento. Por conta do aumento de estrógeno, né, e do momento da ovulação, a rata ela faz um movimento de lordose, onde ela mostra para o macho que ela está receptiva para o acasalamento. Se a rata não estiver no dia, no momento certo do estro que corresponde ao cio, né, onde está ocorrendo a ovulação, ela não vai deixar o macho montar, ela vai brigar, ela vai empurrar, ela vai chutar, porque não é o momento do acasalamento, ok? Bom, aqui só para já indo para o final da aula, né? A gente tem uma tabela mostrando a importância dos hormônios durante os ciclos reprodutivos. Então, aqui a melatonina, que eu falei agora há pouco, que é responsável pela sazonalidade em equinos, ovinos, caprinos e felinos, onde ela influencia, quanto mais luz você tem, maior é a chance do animal entrar em ciclos reprodutivos, né, contínuos, um atrás do outro. Tá? O GNRH é produzido pelo hipotálamo, estimula a secreção de FSH e LH. O FSH estimula principalmente o desenvolvimento dos folículos. O LH estimula o desenvolvimento, a maturação dos folículos, do ovócito, forma e mantém o corpo lúteo e induz os sintomas do estro e também a ovulação. O estrógeno é produzido pelo folículo, estimula a secreção de NRH pelo hipotálamo, ou seja, ele faz feedback positivo, tá? Lá com o hipotálamo, lembra que eu mostrei aquele esquema com a seta amarelinha. A progesterona prepara o endométrio para a prenhez, mantém a prenhez e diminui a secreção de GH pelo hipotálamo, como eu expliquei também lá atrás, naquele esqueminha da setinha amarela. E a prostaglandina F2-alfa, que é produzida pelo útero, que é um hormônio, uma proteína, que vai sinalizar um hormônio peptídico, né, uma proteína, ele vai fazer, quando não ocorre a fecundação, o útero vai produzir a prostaglandina para dizer para o corpo lúteo, pode parar de produzir progesterona e estrógeno porque não teve fecundação. E isso vai induzir a regressão do próprio corpo lúteo e a degradação do endométrio, que nos primatas é uma degradação bem marcante, porque o endométrio é bem espesso, e nos animais domésticos, essa degeneração, como o endométrio é mais fino, a gente não consegue perceber na forma de menstruação. Bom, aqui tem um outro quadro também, né, falando um pouquinho da duração da gestação em cada espécie, qual é o período de reconhecimento materno da gestação e qual é o número médio de filhotes nascidos nesses animais. É óbvio que isso daqui é uma curiosidade, eu não vou cobrar isso de vocês, mas com o tempo vocês vão começar a ter a vivência clínica e isso vai ficar bem tranquilo para vocês, vocês vão lembrar da minha aulinha quando vocês estiverem estudando lá a reprodução animal, tá bom? Aqui, só para finalizar, né? Todos esses animais, eles têm ciclo estral. Quem tem ciclo menstrual? O chimpanzé, a macaca rhesus, a mulher. Então, os primatas, de forma geral, têm ciclo menstrual. Os animais domésticos, estral. E os roedores também. Bom, eu queria agradecer a vocês. Dizer que eu vou estar enviando para vocês exercícios na segunda-feira, para vocês exercícios de fixação, e a gente vai marcar um chat para tirar dúvida na próxima semana. Este aqui embaixo é o livro que eu usei na maioria das figuras que vocês viram, é o Ritter, um livro de embriologia veterinária. Eu não sei se vocês têm ele em PDF. Se vocês não tiverem, eu posso conseguir a cópia do capítulo para vocês estudarem. Mas vocês têm que me dar um feedback no dia do chat. Ok? E teve uma aluna que me mandou uma pergunta a respeito da gestação, se ela começa depois da fecundação ou se ela começa somente na implantação, que ela chamou de nidação, que depois eu vou explicar para vocês que não é a mesma coisa, tá? A gestação, ela só se inicia no momento em que o embrião faz a implantação no endométrio. Isso não significa que o desenvolvimento embrionário já não iniciou. O desenvolvimento embrionário, sim, começa depois da fecundação.
mas a gestação tem que levar em consideração o contato e a interação entre o embrião e o endométrio materno. Então, a gestação só começa depois, depois da implantação. O desenvolvimento embrionário começa logo depois da fecundação. Espero que eu tenha sido claro. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Eu espero que tenha sido claro para vocês, espero que a aula seja proveitosa. Eu vou mandar também os slides para que vocês possam olhar os slides mais vezes e a gente se vê a semana que vem. Lembrando, segunda eu vou mandar exercício para vocês e na semana que vem a gente vai fazer um chat se alguém tiver dúvida para tirar dúvidas a respeito dessa aula que eu dei hoje, tá bom? Um beijão e bom final de semana para vocês.